Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre notação científica. Mas, antes da gente entrar de fato na notação científica, vamos dar uma revisada em algumas operações, como multiplicação e divisão por 10. Na multiplicação por 10, observe aqui que nós temos 3,2 multiplicado por 10. Observem aí. A gente vai armar uma conta comum, como se fossem dois números inteiros. Então, nós temos aqui 3,2 vezes 10. Multiplicamos normalmente, 0 vezes 2, que vai dar 0. 0 vezes 3, também vai dar 0. Agora, a gente lembra que pula uma casinha aqui, e vai multiplicar por 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3, que dá 3. Agora, nós vamos somar essas duas parcelas. Passa o tracinho aí, somando aqui, 0. 0 mais 2, que dá 2. E aqui a gente baixa o 3. 320. Mas observem que aqui em cima nós temos uma casa decimal. O que é a casa decimal? É aquele númerozinho que vem depois da vírgula. Então, aqui no resultado, nós também precisamos ter uma casa decimal. Então, a gente coloca uma vírgula e olha o resultado 32,0 ou apenas 32. Observe que eu fiz todo um processo para chegar nesse 32, mas observe aqui, se eu tivesse pegado a vírgula que estava entre o 3 e o 2 e deslocado para a direita, ela ia virar 32. Então, a partir de agora, a gente não vai mais precisar fazer todo esse processo de multiplicação. Sempre que eu precisar multiplicar por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Na divisão por 10, a gente vai fazer algo bem parecido com o que a gente fez no slide anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui 32 dividido por 10. Nós vamos armar uma continha normal. E aí lembra aqui, 10 cabe 3 vezes dentro do 32. Então, 3 vezes 10 dá 30. Está faltando 2 ainda, então nós baixamos aqui o resto 2. O 2 não pode mais ser dividido por 10. Para continuar essa conta, aí nós vamos baixar um zero por conta própria. Só que quando isso acontece, nós precisamos acrescentar uma vírgula ao quociente. E aí eu vou fazer 20 dividido por 10, dá 2. Como 2 vezes 10 é 20, o nosso resto vai ser 0. Então, o nosso resultado, 3,2. De maneira análoga que a gente fez lá no slide anterior, eu poderia simplesmente ter deslocado a vírgula. Observe que com o 32 não aparece vírgula, mas eu disse antes, quando a vírgula não aparece, ela está escondidinha atrás do último número, ou seja, do 2. Só que nesse caso, a vírgula vai ser deslocada para o lado esquerdo para poder ficar entre o 3 e o 2. Então, sempre que eu precisar dividir um número por 10, basta que eu desloque a vírgula uma casa para a esquerda. Bom, agora falando de notação científica. O que é escrever um número em forma de notação científica? É escrevê-lo como um produto de uma potência de base 10. Quando que eu preciso escrever notação científica? Geralmente quando eu quero representar números muito grandes, como é o caso desses dois primeiros, ou números muito pequenos, como é o caso desses dois últimos. Então, por exemplo, quando a gente fala da distância entre a Terra e a Lua, da distância entre a Terra e o Sol, entre o Sol e Marte, e Vênus, nós estamos falando de distâncias muito grandes. Quando a gente vai operar com esses números, para simplificar os nossos cálculos, nós transformamos em notação científica. Ou agora, em tempos de coronavírus, por exemplo, quando tem muitas pessoas estudando sobre a doença, sobre os vírus, o diâmetro de um vírus ele é muito pequeno. Nós estamos falando de uma coisa minúscula que é impossível se enxergar a olho nu. Então, nós temos ele aí na ordem dos nanômetros ou dos micrômetros. É muito pequeno. Nesse caso, nós também precisamos do auxílio da notação científica. Então, nós vamos aprender agora como transformar números escritos na notação decimal para a notação científica e vice-versa. Esse x ele é um número que fica entre 0 e 10, ou seja, ele é maior que 0
e é menor que 10. E esse n que está aí como expoente do 10? Esse n é o número de casas que a nossa vírgula vai se deslocar, ou seja, o número de vezes que nós dividimos ou nós multiplicamos por 10. Mas com algumas regrinhas. Então, se a vírgula se deslocar para o lado esquerdo, esse n vai ter um valor positivo, um valor maior que zero. Se ao contrário, se a vírgula se desloca para o lado direito, esse n então terá um número menor que zero. E os números menores que zero nós já sabemos que são negativos. Essas duas regrinhas precisam ser levadas ao pé da letra. Ó, transformando esse número aqui, imenso. Primeira coisa que eu vou lembrar, eu observo ele e não tem vírgula, mas a gente lembra que a vírgula ela sempre está escondidinha atrás do último número aqui. Ó. Nós temos aqui então uma vírgula escrita aqui atrás. O que vai acontecer com essa vírgula? Ela precisa se deslocar até ficar entre o 7 e o 5. E aí eu vou ter 7,5. 7,5 é um número maior do que zero, no entanto é menor que 10. Então, se encaixa. Vou precisar desse 10. 10 elevado a um número qualquer. E esse número é a quantidade de casas decimais que nós vamos ter. Então, observe que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Então, o nosso expoente é 9. E como a vírgula se deslocou para o lado esquerdo, eu tenho 9 positivo. Esse outro número aqui, maior ainda. Vou fazer o mesmo esqueminha. A vírgula estava atrás do último zero. E eu tenho que deslocar até ficar entre o 1 e o 2. 1,24. Por que não entre o 2 e o 4? Porque eu teria 12,4 e 12,4 é maior que 10. Então, entre o 1 e o 2, eu tenho isso aqui, 1,24. E aí, eu vou observar quantas casas a vírgula se desloca. De novo, a vírgula vai andar para o lado esquerdo, então o expoente é positivo. E ela anda 14 vezes para sair e chegar até ficar entre o 1 e o 2. Então, 1,24 vezes 10 elevado a 14. Quando eu tenho um número menor do que zero, agora a minha vírgula tem que andar para o lado direito. E se ela anda para o lado direito, ela vai ter um valor negativo. Vai ficar entre o 2 e o 5, então eu tenho 2,5. E para ficar entre o 2 e o 5, ela anda 3 casas. Ó. Se ela anda 3 casas, o meu expoente vai ser 3. Para a direita, 3 negativo. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. E por último, o menor de todos os números que nós vimos até o momento. A minha vírgula sai e se desloca até ficar entre o 3 e o 7. E eu tenho 3,75. De novo o expoente negativo, porque a vírgula andou para a direita, e ela andou 11 casas, por isso 3,75 vezes 10 elevado a menos 11. Muito simples fazer isso, não é? E se nós precisarmos operar com notação científica? Aqui nós temos uma multiplicação, 1,2 vezes 10 à nona, que multiplica 5 vezes 10 ao cubo. Primeiro de tudo, eu tenho que agrupar esses números para multiplicar. Então, 1,2 e o 5 não são potências. Eu multiplico os dois, que vai dar 6,0, ou apenas 6. As potências, o 10 à nona e o 10 ao cubo, eu também multiplico juntas. E lembra, sempre que eu tenho potências com bases iguais, eu conservo a base e na multiplicação eu somo os expoentes. 9 mais 3, que vai dar 12, conservando o 10. Então, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 12. Se ao contrário da multiplicação nós tivéssemos uma divisão, então tenho 3,4, vai ser dividido por 2, e 10 elevado a menos 8 vai ser dividido por 10 elevado a 15. De novo aquela coisa que eu falei, potência com potência e não potência com não potência. Dividindo 3,4 por 2, nós vamos ter 1,7. E na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes.
Então, eu terei menos 8, menos 15. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, menos 8 com menos 15 vai dar menos 23. Muito simples também, não é? Então, aproveitem agora e façam exercícios para ficarem cada vez mais craques na notação científica. Até a próxima aula!